Graça e paz, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, para a gente tratar de um tema que é tão urgente, tão necessário para nós, e eu vim até meio assim, escola do discípulo, vamos ver se vai dar certo, né? Mas é porque esse é um assunto que a gente deve tratar com bastante sensibilidade. E antes de mais nada, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite, te agradeço por esse momento tão precioso que o Senhor nos proporciona como igreja, de falarmos, ó Deus, do Senhor, falarmos de nós, falarmos das situações que nos cercam, ó Deus, dos problemas que nos afligem e como que o Senhor derrama graça sobre nós. Então eu quero que essa noite, ó Deus, seja uma noite de graça sendo despejada sobre cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está assistindo em casa, em nome de Jesus, nós declaramos uma palavra de vida sobre cada um, para que então haja cura, haja restauração, haja luz penetrando, Senhor, nos corações, e assim o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Tá tranquilo de me ver aí com essa mesa aqui? Está atrapalhando a visibilidade? Não, está tranquilo? Legal. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Você vai deixar aberto, como você já sabe que eu geralmente faço, né? Depois a gente lê. Mas quero que você deixe aberto aí. Nós vamos pegar algumas porções desse capítulo para entender o processo através do qual o profeta Elias passou e como que nós podemos aprender para a nossa própria vida e para a nossa realidade, como podemos passar por momentos tenebrosos da nossa vida, momentos sombrios, momentos de depressão, momentos onde nós desejamos a morte. Quando você leu, alguns ficaram um pouco assim assustados, né, quando leram o tema da mensagem, tira a minha vida, quero morrer. Você já pensou isso alguma vez no seu coração? Você já chegou nesse ponto de dizer assim, cara, queria a morte? Muita gente tem feito essa oração. Na minha pesquisa, de acordo com os dados da OMS, as taxas de suicídio nos últimos 20 anos caíram. As taxas globais diminuíram em 36%, mas na região das Américas as taxas aumentaram 17% no mesmo período. Isso falando de onde nós estamos. Agora, se a gente focalizar ainda mais e falar do nosso estado, Mato Grosso do Sul, o nosso estado é o terceiro estado com a maior taxa de mortalidade por suicídio no país, com uma média de mortalidade de 9,5 por 100 mil habitantes. Isso é quase o dobro da taxa nacional. Olha só como nós estamos falando exatamente de algo que é central para nós. É uma situação que se impõe a nós. E se nós, como igreja, deixarmos de falar sobre isso, nós estamos deixando de cumprir a nossa missão de levar a esperança para quem mais precisa. E algumas pessoas acham que quando a gente fala sobre depressões, né, porque eu vou falar depressão, mas ouça sempre depressões, porque não existe um tipo só de depressão, não é toda depressão que leva a uma ideação suicida, existem outros tipos de situações, até de problemas psíquicos, que uma pessoa pode desenvolver. E eu não estou aqui tentando colocar tudo numa caixa só, não. Mas existe muito preconceito ainda nas igrejas quando a gente fala sobre depressão e suicídio. Muito preconceito. Recentemente, há uns 2 anos, um pastor em Indaiatuba, São Paulo, ele cometeu suicídio. E era um pastor muito querido, muito amado, tinha família. Só que o pastor sênior daquela igreja proibiu a igreja, proibiu os irmãos de prestarem solidariedade para a família, de prestar condolências, de dizer, sinto muito, estou orando por você. Por quê? Porque se ele cometeu suicídio, então ele é um pecador, ele está no inferno.
negócio bem medieval, né? Se vocês assistiram um filme de Lutero, né, com aquele estrelado pelo Joseph Fiennes, tem um garoto que sofre de um transtorno e acaba cometendo suicídio. E a igreja é totalmente contra que ele pudesse receber a extrema unção e ser enterrado dentro do cemitério cristão, porque ele havia cometido suicídio. E a gente pode entrar nessa questão, é uma das perguntas que a gente mais recebe, assim, poxa, a pessoa que se matou, ela cometeu suicídio, ela está sentindo vontade de morrer, é porque ela não ora, é porque ela não é de Deus. Isso é um grande preconceito. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Moisés pediu para que Deus o matasse instantaneamente no momento. Jó disse que nunca queria ter nascido. Jeremias amaldiçoou o dia do seu próprio nascimento. Jonas também pediu a morte para Deus. Grandes homens de Deus, profetas, homens que foram tremendamente usados, passaram por vales, passaram por momentos depressivos e desejaram a morte para si. A gente ouve muito também falar, eu acabei de falar do Martinho Lutero, né? E ele também passava por momentos assim. Tem uma carta que ele escreve para o melhor amigo dele, chamado Philippe Melanchthon. E o Melanchthon colocava muito ele para cima, né? Melanchthon era fã de Lutero. E aí Lutero escreve uma carta para Melanchthon dizendo assim: você me exalta demais. Sua alta opinião de mim me envergonha e me tortura, uma vez que, infelizmente, eu me sento aqui como um tolo endurecido no lazer. Tenho orado pouco, não suspiro pela igreja de Deus. Em suma, eu sei que deveria ser ardente no espírito, mas tenho sido ardente na carne, em luxúria, na preguiça e com muito sono. Já se passaram 8 dias em que eu não escrevi nada, em que não orei e não estudei. Isso se deve em partes às tentações da carne, mas em parte também porque eu sou torturado por outros fardos. Martinho Lutero, o grande reformador, o cara corajoso, que enfrentou todo o sistema religioso da época, passava por momentos assim, olha, eu não consigo orar, não consigo sair da cama, não consigo pensar em outra coisa. E quando a gente fica com esse estigma, né, do que a pessoa que está passando por uma depressão, ou a pessoa que está passando por um problema assim, com sentimentos de morte, essa pessoa está longe de Deus, alguma coisa assim, aí isso está totalmente distante do que o Evangelho é, não é? E nós como igreja, eu quero abrir aqui um precedente para que a gente jamais fale desses assuntos de uma maneira superficial demais. Nós precisamos olhar para dentro do coração das pessoas e orar para que Deus nos dê também capacidade de discernimento espiritual de ajudar cada uma delas. Eu vou falar de um outro cara, vou falar do profeta Elias. O profeta Elias foi provavelmente o maior profeta da Bíblia, o maior profeta do Antigo Testamento, com certeza. Ele foi um homem poderosíssimo, e Tiago 5,17 diz para nós que ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Esse texto está dizendo sobre o poder da oração, dizendo o seguinte, que nós devemos orar, porque as nossas orações são poderosas, como a oração de Elias. Porque ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Então nós podemos experimentar o mesmo poder que Elias, porque somos como ele. Mas se nós somos como ele, nós podemos experimentar o mesmo poder e podemos experimentar as mesmas fraquezas. E Elias foi um cara que passou, não uma vez, mas algumas vezes, por períodos de uma depressão profunda, onde ele só desejava a morte. Nós podemos experimentar o poder e podemos experimentar a fraqueza, mas não só isso. Nós podemos experimentar a graça de Deus que havia sobre Elias, porque em nenhum momento Deus o abandonou. Em nenhum momento ele ficou sozinho nessa história, e é isso que a gente vai ver. Como que Deus respondeu às atitudes de Elias. Nós vamos ver 3 atitudes que Elias toma, e depois 3 respostas que Deus dá para restaurá-lo. Mas antes eu quero dar um contexto histórico, porque a gente está começando no capítulo 19 do livro, então, tipo assim, tem muita coisa que já aconteceu. Eu quero que você entenda o que estava rolando aqui. Nessa época,
o reino de Israel era governado por Acabe, o rei Acabe, e a sua esposa Jezabel. Jezabel, ela era uma sacerdotisa pagã, de Baal. Então, nesse tempo da história, olha o caos profundo espiritual que Israel estava passando. O culto a Jeová já não era o culto oficial de Israel. O culto oficial da nação era o culto a Baal. Imagina aí, como é que é isso para o profeta e para o trabalho que ele tem para fazer, de conduzir a nação a Deus. A nação havia abandonado a Deus. O culto a Baal era o culto oficial. Jezabel já tinha praticado várias vezes um genocídio dos profetas que se levantavam. Então, esse medo que a gente vai ver que Elias vai apresentar, na verdade, ele não é infundado, não. Jezabel, por várias vezes, mandou matar os profetas que se levantavam contra ela. Havia uma grande fome e uma grande seca em Israel naquele período, porque Elias havia orado para que não chovesse. Então, não havia chuva por 3 anos. Isso era também um sinal do juízo de Deus, que a terra não produziria, né? Então eles estavam passando por aquela situação terrível, e então Elias vai até o Monte Carmelo. Vocês conhecem essa história. Ele vai até o Monte Carmelo e ele chama todos os profetas de Baal e os profetas dos outros deuses, e ele fala assim: hoje a gente vai ver quem é Deus aqui e quem não é. Então vamos fazer aqui um altar, e vamos trazer 2 novilhos, um para vocês e um para mim. E aí vocês vão pegar o novilho de vocês, vão colocar em cima do altar, e vocês vão cantar, vocês vão clamar ao Deus de vocês, e depois eu vou fazer isso com o meu também. E o Deus que se manifestar e consumir esse sacrifício é o Deus verdadeiro. Beleza? Beleza. O povo todo se reuniu naquele lugar, muita gente. 450 profetas de Baal e Elias sozinho do outro lado. O cara era corajoso. E aí então eles cantam, né? Você sabe a história, eles fazem toda aquela coisa lá e nada acontece. Elias chega até a tirar onda com eles, fala assim: ó, canta mais alto, que talvez eles estão dormindo lá, não estão ouvindo vocês, né? Está meio fraca essa divindade sua. E aí então Elias fala: beleza, agora é minha vez. Aí ele coloca o sacrifício, e não só isso, ele pega e manda trazer muita água, e joga água em cima do sacrifício do altar. Ele cava como se fosse um poço ao redor do altar do sacrifício, e aquilo ali fica cheio de água, tipo assim: agora vocês vão ver, eu vou deixar até mais difícil, para vocês verem o que o meu Deus pode fazer. E aí ele ora para que a nação volte os olhos para o Senhor. Ele ora entendendo que aquele era um momento decisivo para a nação de Israel, e que aquilo poderia mudar os rumos da nação. Que se Deus se manifestasse ali, as pessoas iam ver a glória de Deus, iam deixar os outros ídolos, iam se converter a Ele. E o que acontece é que vem um pilar de fogo do céu e consome aquele sacrifício, e todo mundo fica assim, maravilhado, todo mundo cai prostrado em terra, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E aí então, todos aqueles profetas são mortos ali mesmo, naquele lugar, pela população, pelas pessoas, pelo profeta Elias. Aí, quando isso acontece, olha só a expectativa que Elias tinha, que esse momento seria decisivo. Ele sai, chama o servo dele e fala assim: corre lá no alto daquele monte e me diz o que você está vendo. Aí ele vai 7 vezes: olha, eu vejo uma pequena nuvem, né? Lembra dessa música? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele falou assim: então é sinal que vem chuva. Baal foi destruído. A chuva de Deus está vindo, o favor de Deus está vindo de volta para a nação. Glória a Deus, vai haver um grande avivamento, a nação vai se voltar para Ele. E eu imagino a alegria de Elias. Ele fica tão alegre, tão cheio do Espírito, que acontece uma coisa aqui que ninguém presta atenção, mas pouca gente sabe. Ele manda Acabe, alguém dizer para Acabe, né, e Acabe avisar o povo que ia chover, que era para ele se preparar, porque a chuva estava vindo. Mas ele, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele amarra a capa no cinto e ele corre mais rápido do que o carro de Acabe, para avisar que a chuva estava chegando. Ele estava cheio de expectativa. Mas quando ele chega em Jezreel, que era a capital ali, onde estava Jezabel, Acabe, que era um banana,
em vez de chegar para ela e dizer assim, olha, aconteceu algo que você precisa saber. Deus, o Deus de Israel, consumiu o sacrifício, Ele é o verdadeiro Deus e nós precisamos nos voltar para Ele. Não, ele não faz isso, ele não conta essa parte da história. O que ele conta para ela? Elias matou seus profetas. Aí ela fala, então agora eu vou fazer a mesma coisa com ele. Então ela dá ela promulga um edito, uma caça ao profeta Elias. Ele agora está com os dias contados. Pensa na expectativa de Elias agora. Ó. Cara, eu achei que era agora. Eu achei que ia dar certo. Eu achei que esse povo ia se arrepender. Eu achei que Deus ia voltar para o centro. Eu achei que tudo ia dar... Não, agora eu vou morrer também. Não adiantou de nada. Tudo que eu fiz foi por água abaixo. E então, ele foge. Essa é a primeira ação, a primeira atitude de Elias. Elias fugiu. Isso a gente vê lá, tem o texto aí para você. 1 Reis 19, 13 e 4, diz assim que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E entrou no deserto caminhando um dia. A gente pode até fazer um exercício aqui, a gente já fez um pouco isso para tentar entender o porquê desse medo de Elias, mas sempre a primeira coisa que vem na nossa cabeça é por que um homem desse ia ter medo de uma mulher daquela? Se ele tinha acabado de ver Deus fazer aquelas coisas maravilhosas, né? Por que agora ele estava com medo? Por que ele estava fugindo para salvar a vida? Não faz sentido. E às vezes, para algumas pessoas, a gente olha e ouve assim, poxa, fulano está em depressão, fulano está lutando assim, está indo ao médico, fulano precisou de um tempo de afastamento para cuidar da saúde mental. A gente fala assim, mas por quê? Não faz sentido, a pessoa tem tudo na vida, né? A pessoa é bem resolvida, a pessoa ganha bem, a pessoa tem família, a pessoa é crente, mas por que não faz sentido? Por que essa pessoa está desesperada? Eu me lembro de quando eu soube que a Whitney Houston tinha falecido, né? Ela faleceu por overdose, e eu falava assim, cara, que a mulher, uma das mulheres mais fantásticas da história, a voz feminina mais bonita da história, o que faltava para essa mulher? Ela tinha fama, ela tinha Deus, ela conhecia Deus, a família dela era crente, ela também. O que ela precisava buscar nas drogas? Não faz sentido. E sabe o que eu quero dizer? Não faz mesmo, às vezes não faz. Às vezes a gente quer apontar uma causa, e a gente não consegue, porque são muitos fatores. Como eu falei aqui, são vários componentes. Nós, seres humanos, somos formados por várias partes. E às vezes a gente não vai conseguir saber o porquê que uma pessoa está sentindo assim, ou porquê que eu estou me sentindo em depressão. Isso é um grande fator gerador de culpa, viu? Você não saber pontuar o que está errado. Aí você se sente culpado porque você tem tudo, mas você está triste. A primeira coisa é saber que é realmente confuso. É confuso. Às vezes a gente vai conseguir dizer assim, não, poxa vida, esse estado depressivo pode ser causado por uma deficiência hormonal. Então você vai no endócrino, você faz uma suplementação de hormônios e as coisas ficam bem. Ótimo, mas nem sempre é assim. A gente precisa aceitar que nem sempre a gente vai conseguir colocar o dedo e saber o que está acontecendo de fato. Porque é confuso mesmo. Você vê, Elias, ele foge, o texto diz que ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Aí depois ele fala assim, Senhor, tira a minha vida. Faz sentido? Você quer morrer ou quer viver? Você fugiu para salvar a vida. Aí agora você não quer morrer. Ué, por que fugiu? Se você queria morrer, ficava lá, ué. Não faz sentido. A gente que trabalha em aconselhamento, e temos muitos profissionais da saúde que trabalham com isso aqui, também quero agradecer a Carolzinha que me ajudou com vários dados de pesquisa para essa palavra, mas a gente que trabalha diretamente com aconselhamento, lidando com pessoas assim, a gente sabe que às vezes é confuso. E a pessoa não sabe por onde começar, ela não sabe o que ela quer, uma hora ela quer viver, mas outra hora ela quer morrer. Gente, uma pessoa com ideação suicida, também existem vários tipos de ideação suicida, mas às vezes a pessoa ela não quer a morte,
ela quer simplesmente parar a dor. Não é que ela quer morrer porque ela é macabra, que ela quer saber o que há do outro lado do portão. Ela simplesmente está tão desencantada, está sofrendo tanto por qualquer que seja a razão, e ela acha que tirar a sua vida é a maneira de obter paz. E tudo que a pessoa quer é paz. E tudo que a igreja tem para oferecer em Jesus é paz. E por que a gente fica com tanto preconceito? Jogando a pessoa para o lado de lá, marginalizando, colocando no ostracismo, dizendo que é pecado. Se a pessoa fala, uma pessoa cristã fala que faz terapia, hoje em dia, graças a Deus, está sendo quebrado, mas até um pouco tempo atrás, você faz terapia, você? Mas por quê? Você é meio louco? Preconceito. Porque é confuso. E é confuso mesmo. A gente precisa orar para que Deus nos dê clareza. E isso pode acontecer rapidamente, ou isso pode durar um processo de muito tempo. Para Elias durou algum tempo, mais de um mês nessa angústia, até que alguma clareza fosse sendo colocada sobre o seu coração. Mas essa foi a primeira atitude dele. E a segunda atitude dele, ele se isolou. Ele não só fugiu, mas ele fugiu sozinho. Em Berseba de Judá, lá em 1 Reis 19:3, diz, em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. Ele ficou sozinho. Esse é um outro sinal, é um outro sintoma de alguém que está passando por um momento assim. É o isolamento. Philip Ryken, ele diz assim, nenhum cristão pode prosperar ou sobreviver sem a comunhão dos santos. No entanto, Elias havia passado 3 anos praticamente sozinho. Ele tivera muito pouco contato humano, sem falar da comunhão íntima com fiéis do mesmo Espírito. Além disso, ao deixar seu servo para trás, em Berseba, Elias deliberadamente se desligou de outras companhias. A ausência de comunidade não só pode ser um fator causador da depressão, mas perpetuador dela. E é por isso que a igreja é tão importante. Um dos dados que a Carolzinha me mandou foi esse. Como que, quando você indexa dados de suicídio com religiões, a gente vê que a religião é um dos fatores protetivos, né? Para uma pessoa que está passando por um momento assim. Protetivo de ela não tentar suicídio ou não cometer suicídio, não alcançar, né, não chegar às vias de fato. Mas por quê? Porque a igreja é uma comunidade de pessoas. E é por isso que a gente precisa uns dos outros. A gente não pode ficar sozinho. Elias se isolou. E a terceira atitude que ele teve foi de desistir da vida. Ele chega, lá no versículo 4, diz que ele chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dessa árvore e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. É aí que ele chega e ele fala assim, acabou. Sentar aqui nessa árvore e vou esperar a morte. Não vou mais comer, não vou mais andar, não vou mais fugir. Não tem mais esperança para mim, não. Ele estava com medo. O texto diz que ele estava com medo de Jezabel. Ele estava com expectativas frustradas, porque ele achava que depois daquele grande milagre do Monte Carmelo, as coisas iam mudar e não mudaram. Outra coisa que ele estava, sabe o quê? Fadigado. Há tanto tempo andando, fugindo. Fadiga física. Estou falando de fadiga física. Isso porque uma das respostas que Deus vai dar para ele é, come. O nome disso é burnout, é fadiga física, pode te levar também a um estado depressivo. Ele estava encarando oposição espiritual, e eu não tinha tocado nesse ponto aqui, porque eu não quero que a gente fique demonizando todas as coisas, mas a gente também precisa dizer que o diabo se aproveita desses momentos, e que existe sim opressão espiritual, e que existe um certo tipo de depressão que tem raízes espirituais, então nós também precisamos falar sobre isso. Outra coisa que talvez tenha feito Elias desistir da vida, a tarefa espiritual de ministrar em nome de Deus. Imagina o fardo que esse profeta de Deus estava carregando naquela nação. O John Stott diz que os pastores têm uma tarefa divina que é humanamente impossível.
Pega uma tarefa divina que é humanamente impossível. É exatamente por isso que ela é humanamente impossível, porque ela é divina. É gerar transformação no coração das pessoas. É atrair as pessoas a Jesus. Agora me diga, humanamente possível, você consegue fazer isso? Não. E às vezes, quem é responsável por ministrar saúde e não vê isso acontecer, quem é responsável em ministrar bênção e não vê as pessoas serem abençoadas, começa a se sentir como um impostor. Por isso que quando você atrela os dados de suicídio por profissões, sabe quem está entre os top 5? Pastores. Pastores estão entre as profissões de risco para depressão, burnout e suicídio. Por quê? Porque é difícil você ter uma comunidade que depende espiritualmente de você. É difícil você estar lá com a pessoa e você, Deus, puxa vida, encontra essa pessoa, resolve o problema dela em nada. Você começa a se questionar. E aí se você começa a se questionar, você fica culpado por estar se questionando. Eu me lembro quando eu estava no Nepal e eu recebi a notícia do falecimento da minha avó. Foi terrível, porque a única coisa que eu queria era voltar para o Brasil. Eu queria estar com a minha família, e eu ficava assim, poxa, mas eu vim para cá para ganhar pessoas para Jesus, agora eu não amo mais os nepaleses, agora eu posso abandoná-los? Vai todo mundo para a perdição agora, porque eu não amo mais os nepaleses. E eu comecei a ficar culpado por conta disso. Sem dúvida era algo que ele estava sentindo. Mas existe uma outra coisa que eu quero que você perceba, que ele não fala agora, mas ele fala mais para frente. Ele diz para Deus assim, no versículo 10. Ele diz lá no versículo 4. Entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. O peso da comparação. Comparação. Estava conversando com uma amiga psicóloga esses dias e ela estava falando sobre como as redes sociais têm sido um gatilho para tantos jovens e adolescentes desenvolverem ansiedade, desenvolverem vários tipos de processos patológicos. Por quê? Porque estão toda hora se comparando. E nesse momento parece que Elias estava com aquela síndrome de Messias. Não, eu vou resolver tudo. Mas eu não consegui, eu não sou melhor do que os outros. E aí ele se compara. Veja que aquilo que a gente falou no começo está acontecendo aqui na vida de Elias. São muitos fatores. São mortes pequenininhas que vão se acumulando e gerando o desejo de não lidar mais com isso. São pequenas mortes. Então quando a gente vai orar e vai oferecer uma resposta ao mundo, a gente precisa entender como é que a coisa funciona e não taxar as pessoas, não dar uma resposta simplista para todo mundo, porque aquilo que funciona para um pode não funcionar para outro. Algumas pessoas podem realmente precisar de um acompanhamento profissional mais sério, algumas pessoas precisam às vezes de terapia medicamentosa, mas têm medo de pedir ajuda. Essas pequenas mortes têm causado grande dano. Mas para cada uma dessas atitudes de Elias, Deus dá uma resposta. A primeira resposta que Deus dá para ele é pare e descanse. Pare e descanse. Lá no versículos 5 a 7 diz assim: de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Não é lindo como eu falei que Elias se isolou? Que ele ficou sozinho? Mas esse texto me lembra do salmista dizendo: para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir a um alto monte, ali o Senhor estará. Se eu armar a minha cama na morada dos mortos, ali o Senhor estará. Ele deixou o servo para trás e Deus falou assim: agora vai um anjo acompanhar Elias, porque ele não vai ficar sozinho.
Deus não deixa ninguém sozinho. Deus não deixou Elias sozinho. E Deus, nesse ponto aqui da história, Deus não chegou dando lição de moral para Elias, falando, pô, que é isso? Que autocomiseração é essa? Você tinha que ser corajoso. Não, Deus falou assim, rapaz, você está cansado, tira um tempo, come e descansa. Fica bem. Tira um tempo para você. Sem peso, sem pressão. Quanta gente precisa ouvir isso. Fica tranquilo, descansa. Eu vou te ajudar a cuidar das coisas. Muitas vezes já vi líderes de pequenos grupos que corajosamente estavam enfrentando períodos assim, decidiram continuar, mas muitas vezes a gente mesmo falava assim, cara, você precisa de ajuda? Você não quer parar um pouco? Você não quer cuidar um pouco do teu coração? Descansa um pouco, você não está bem. E a gente vê que é isso que Deus faz com ele. Deus, primeiro, não deixa Elias sozinho, ele dá um companheiro. Ele não deixa Elias sem provisão, ele se importa com a saúde de Elias, ele deixa pão e água. E a gente precisa se preocupar com a nossa saúde física também. O John Piper conta que uma vez, ele falou assim, cara, eu estou com depressão. Eu estou em depressão, não quero levantar da cama, parece que tudo vai dar errado. E ele não entendia por que ele estava passando por aquilo ali. Aí a primeira coisa que ele fez, ele foi no médico e viu que ele estava com hipotireoidismo. Então ele fez uma terapia de reposição hormonal e a depressão foi embora. No caso dele, era simplesmente levantar o capô, né? Checa o motor, vê a parte física. Às vezes a gente precisa fazer isso, gente. A gente está se matando e está comendo mal, e está descansando mal, e não está fazendo exercício físico. E Deus se importa com essas coisas. E ele fala para Elias, não descansa, você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa se alimentar, você precisa se preparar para a jornada que você vai ter. A segunda atitude que Deus tem, a segunda resposta que ele dá, para Elias, é melhore a sua perspectiva. Quando a gente está passando por esse vale, imagina um vale cercado de montanhas. Quando você está lá embaixo no vale, você não consegue saber o que tem em volta, porque você só vê um monte de montanha. Para você ver o que há em volta, você tem que subir no topo. Mas quando a gente está no vale, a gente não consegue ter uma perspectiva de como as coisas estão. E aí a nossa visão é de que realmente está tudo horrível, está tudo mal, e a gente precisa de ajuda para ganhar um pouco mais de perspectiva, para que a gente não tome atitudes definitivas por causa de cenários que são passageiros. E aí então, mais lá na frente, no versículo 13, 14, no versículo 18, Deus ajuda Elias a melhorar sua perspectiva, dizendo assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Engraçado, né, que ele caminha por 40 dias e 40 noites, devia ser boa aquela refeição que o anjo deu para ele, né, porque comeu uma vez só e andou 40 dias, mas ele chega no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, que é onde Deus falou com Moisés, e ele chega fora do território de Israel, e quem que ele encontra dentro da caverna? Deus. Que Deus não falou assim, o que você está fazendo aí? Deus falou, o que você está fazendo aqui? Pô? Eu estava aqui já. E Elias respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Essa era a perspectiva de Elias. Deus, o negócio deu ruim, eu não sei se se atualizou, mas deu ruim lá, o pessoal não quer o Senhor não, mataram todo mundo, só sobrou eu. Aí no versículo 18, Deus diz assim, então, inclusive, existem 7.000 em Israel que ainda não se dobraram a Baal, você não estava sozinho não, parece que você estava sozinho, mas você não estava sozinho. Então é bom quando o tempo passa e no processo a gente vai ganhando perspectiva de como as coisas realmente estão. E Deus esclarece algumas coisas para Elias. Existem outros como você. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, se existem outros 7.000 que estão com você, isso significa que você não é responsável por fazer tudo sozinho. Lembra aquela síndrome messiânica que Elias estava sentindo? Agora, Deus fala, você vai voltar e você vai ungir Jeú, você vai ungir Hazael e você vai ungir Eliseu. E cada um vai fazer um pouco. Porque você não precisa cuidar de tudo. O mundo não depende só de você.
Essa é uma perspectiva nova que Elias não tinha naquela época. E agora ele fala, poxa, eu vou ganhar parceiros, tem gente que está lutando pela mesma causa que eu, tem gente que está passando pela mesma situação que eu. Cara, me sinto até melhor. E ele diz, você vai ungir, Deus diz para Elias, você vai ungir Eliseu para que ele te suceda como profeta. Olha que lindo, como Deus diz, a sua história não acaba aqui. A sua história não vai acabar assim. Você vai deixar um legado. Alguém vai te suceder, você vai deixar legado para os outros. Você vai deixar a tua capa para Eliseu. E Eliseu vai ter a dupla porção do ministério que você teve. E eu quero dizer para você nessa noite, se você está passando por isso, esse não precisa ser o seu fim. Não é assim que acaba a tua história. Deus tem um legado para você. Amém? A terceira resposta que Deus dá para Elias é: não ande sozinho. Já cuidou do corpo, já se alimentou, já descansou, o anjo ajudou quando você não tinha ninguém, né? Agora você precisa voltar. E o texto diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Já parou para pensar que a maior amizade de Elias apareceu no pior momento da vida dele? Elias e Eliseu. Não tem como você falar de discipulado sem citar essas duas pessoas. Mas olha a circunstância em que eles se encontram. Uma circunstância de necessidade não do discípulo, mas do discipulador. O discipulador precisava de um amigo. E nasce uma grande amizade num momento de grande dificuldade. E é tão lindo, porque isso mostra para mim, Deus dizendo para Elias: olha, a próxima geração precisa de você. E é isso que eu também quero dizer para você hoje. Se você está passando por um momento de grande tristeza e pensando em desistir de tudo, olha, Deus tem amizades profundas para dar para você. Eu tenho certeza absoluta no meu coração que Deus vai despertar pessoas nessa noite para se aproximarem de você. E vai te dar capacidade também de se aproximar de outras pessoas. Você vai fazer amizades que são verdadeiras alianças. Por quê? Porque a próxima geração precisa de você. Não deixe tudo, não abandone tudo. A próxima geração precisa de você. Israel iria precisar de Eliseu. E por isso Elias não podia desistir. E o reino de Deus é um reino de amigos. Olha que interessante. Quando a gente vai para o final da história de Elias, quando realmente já está na hora dele ser recolhido, ele tenta fazer com Eliseu a mesma coisa que ele fez com outro servo. Tenta deixar Eliseu para trás. E por 3 vezes ele tenta se separar de Eliseu, e Eliseu responde: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Você tem sido esse tipo de amigo? Tem gente do teu lado que precisa tanto que você diga assim: olha, juro pelo nome do Senhor que eu não te deixarei ir só. A minha oração é para que Deus levante muitos Eliseus nessa igreja. Muitos Eliseus. Gente que fala assim: olha, eu também não tenho as respostas, eu posso te ajudar orando, a gente pode conversar, você pode desabafar, se você precisa de uma ajuda profissional, eu te ajudo a procurar, mas eu não vou te deixar sozinho. Você não vai ficar pelo caminho, eu não vou deixar você. Juro pelo nome do Senhor, eu não te deixarei só. Nós já estamos encerrando, mas aqui nós vemos um grande profeta de Deus, passando pelo pior momento da sua história. Ele tenta fugir, ele tenta se isolar, ele tenta desistir. Mas Deus não o deixa sozinho. Deus o acompanha em todos os momentos. E é isso que Ele faz comigo e com você. Se você está também passando por um momento como essa depressão de Elias, eu quero dizer a mesma coisa para você. Ei, Deus não te deixou sozinho. Deus está com você. Deus está com você, Ele vai te acompanhar. Deus tem para você paz, Deus tem para você descanso. Deus tem para você graça, alimento. Deus não vai te colocar numa posição de humilhação.
Não. Deus vai te trazer de volta, vai melhorar a tua perspectiva, vai te dar um legado, vai te dar futuro. Esse é o Deus no qual eu acredito. Esse é o Deus a quem eu prego. Amém? Para finalizar, Jesus diz duas coisas muito interessantes que ninguém mais disse, e ninguém mais pode dizer. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Para algumas pessoas que estão num momento tão sombrio, elas não conseguem nem imaginar o que é essa vida. Elas não conseguem imaginar saindo desse poço sem fundo. Porque elas já estão morrendo aos poucos há muito tempo. E para essas pessoas eu digo, Ele não é só a vida, mas Ele é a ressurreição. Ele é a reversão do estado em que você se encontra hoje. Você pode ter esperança que o Senhor Jesus, Ele é a ressurreição. Que existem coisas que já morreram dentro de você e que Ele pode trazer a vida de novo. Essa é a primeira coisa que Jesus diz, mas existe outra que eu acho ainda mais incrível. Ele diz assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Você não precisa melhorar para se aproximar de Deus. Você não precisa viver sozinho para depois se aproximar de Deus. Mesmo morto, mesmo em depressão, mesmo em tristeza profunda, você pode crer. Não é fazer, é crer. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Creia que Ele te ama. Creia que Ele é a resposta. Creia que Ele não te fez por acaso. Você não está aqui por acaso. Ele tem um propósito para você. Creia nele. Mesmo nesse lugar de morte em que talvez você esteja, creia. E este que crê vai receber vida. Jesus diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, a encontrará. Olha que linguagem interessante. Porque até aqui a gente falou sobre uma pessoa que pode querer tirar a vida para encontrar a paz. Mas Jesus diz que o segredo para encontrar a paz, a verdadeira paz, não é tirar a vida, mas perdê-la. Tirar a vida e perder a vida são duas coisas muito diferentes. Esse perder, esse entregar a vida a Deus, foi isso que Elias fez. Perceba uma coisa, quando eu citei Moisés, que ele falou: Senhor, me mata. Quando eu citei Elias, que falou: Senhor, tira a minha vida. Ou Jó, que falou: Senhor, amaldiçoa o dia que eu nasci. Todas essas pessoas falaram isso para quem? Para Deus. Elias se encosta naquela árvore e ele fala com Deus. Foi isso que Elias fez no pé daquela árvore. Ele entregou a vida a Deus. Ele disse: Deus, eu não consigo, eu cheguei a esse veredito, eu não dou conta, eu não tenho força de sair desse buraco, eu não tenho as respostas, eu não consigo mais. E sabe o que? Esse diagnóstico está certo, você não consegue mesmo, é impossível mesmo. Mas você pode entregar o seu coração para Jesus, você pode crer no nome de Jesus, e ainda que você esteja morto, você vai voltar a viver. Faça como Elias. Você não precisa sentar aos pés de um pé de zimbro, mas existe um outro madeiro sobre o qual você pode se inclinar e se apoiar: a cruz do Senhor Jesus. Faça como Elias, se senta aos pés da cruz, encosta e fala: Senhor, toma a minha vida. Não tira a minha vida, mas toma ela para o Senhor. Eu não consigo mais, eu estou tão confuso, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei por onde começar. Parece que um dia eu avanço, no outro eu retrocedo. Eu fico me sentindo culpado, fico me sentindo com vergonha. Mas toma este caco
que eu estou me sentindo. Toma, Senhor, se o Senhor quiser, faz alguma coisa com ele, faz alguma coisa com a minha vida, mas faça isso inclinado na cruz, à sombra da cruz. Aquele que perder a vida para Jesus, vai experimentar a ressurreição, pouco a pouco, dia a dia, e vai experimentar o amor que lança fora todo o medo. Amém? Naturalmente, num momento assim, eu falaria assim: bom, quem gostaria de entregar a sua vida para Jesus agora, ou está passando por um momento assim, de depressão, de fragilidade, ou quem está com pensamentos de morte, se coloca em pé, mas isso seria muita exposição. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai te ajudar. Eu quero que você tome uma posição de fé, mas eu não quero expor a sua dor. Então eu quero que todos fiquem em pé. Vamos ficar em pé? E assim é que a gente tem que ser, um cobrindo o outro, um ajudando o outro. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Nós vamos orar. Eu vou fazer uma oração, e se essa oração fizer sentido para você, eu vou convidar para que você receba Cristo no seu coração. Não vou pedir para você levantar a mão agora. Nós temos uma maneira de entrar em contato com você. Temos um telefone específico para você entrar em contato conosco. Ele vai ficar na tela daqui a pouquinho. Esse é o QR Code. E a gente vai entrar em contato com você, vai te ajudar, vai te abençoar. Mas não deixe esse momento passar sem fazer a sua declaração: eu creio em Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti, agradecidos a Deus pela Tua palavra tão ilustrativa, uma palavra que traz tanta cura para nós. Deus, eu já me senti assim como Elias se sentiu. Eu já me senti mal, eu já me senti no fundo do poço, eu já me senti como se o meu trabalho fosse em vão, eu já me senti fraco. Mas quando eu olho para trás, eu olho para essas cavernas por onde eu passei, eu nunca estive só. O Senhor nunca me deixou. E o Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer para cada um que está aqui: você não está só. Você não está só. Você não está só. O seu sofrimento não é invisível para Deus. E não vai ser invisível para nós também. Se você nos deixar, nós queremos ser a comunidade onde você vai encontrar cura. Nós queremos dizer isso para as pessoas, Pai. E nós queremos ser uma igreja de pessoas que experimentam essa cura, que passam pelo processo dia após dia e que encontram no Senhor a razão de viver, que elas não vêm simplesmente na igreja para receber uma injeção de adrenalina, mas existe cura e elas encontram essa cura e passam da morte para a vida. Se existe alguém que está nos assistindo agora também, que receba a palavra do Senhor, que receba a cura do Senhor, nós entregamos a Ti, ó Pai, todas as vidas que estão aqui nesse lugar, e as pessoas que estão aqui em pé, escondidas aí no meio da multidão, dizendo: eu preciso nascer de novo, eu preciso nascer de novo. A essas pessoas, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, entregar a sua vida, perdê-la para Deus, diga no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu não consigo mais, eu preciso do Senhor, eu creio que o Senhor me ama, me tira desse lugar. A palavra de Deus diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus será salvo. A salvação é um ato instantâneo. E se você fez essa oração no seu coração, eu quero declarar a vida de Deus sobre você. Vida de Deus sobre o teu coração, sobre as tuas emoções. Eu oro, Senhor, para que a nossa igreja seja despertada para o cuidado.
para que nós sejamos de fato uma igreja de Eliseus, de gente que não abandona, de gente que mesmo na insistência a gente fica junto, a gente vai atrás, a gente não desiste. Ó Deus, porque nós estamos falando de homens e mulheres criados à sua imagem e semelhança, com tanto propósito, tão cheios de vida, e o Senhor tem um legado para cada uma delas. Ajuda-nos, ó Deus, a ser uma igreja que amplia a percepção e a perspectiva das pessoas. Essa é a nossa oração nessa noite. Eu oro, Pai, por cada jovem, senhor, senhora, pré-adolescente, por cada criança que está aflito agora nesse momento, Brasil afora, mundo afora. Pai, fala com eles de uma maneira que só o Senhor pode falar. Alcança-os, ó Pai. Essa é a nossa oração. E faz isso através de nós. Usa-nos para isso. Nos PGMs, nos discipulados, nos cultos, nas amizades. Que nós não simplesmente estejamos juntos fazendo qualquer coisa, não, mas que sejam amizades espirituais. E que a gente possa experimentar, como comunidade, um grande milagre na vida de cada um. Essa é a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.